Opa! Tava andando, caminhando aqui, falei, vou resolver filmar, né? Filmar aqui. E eu tava pensando, quando, há 31 anos atrás, quando não servia o Senhor, não servia a Deus, aí eu tava vendo quanta ignorância, burrice, vamos dizer assim, quanta burrice, ignorância, falta de entendimento, ou preguiça de achar também, de querer conhecer. Porque antes que você não quer conhecer, Deus nunca vai se revelar a você se você não se interessa para isso, de conhecer o verdadeiro Deus. E se você não tem interesse, você vai deixar você adorar qualquer tipo de coisa, um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, aquilo que você quiser adorar. A hora que você falar assim, poxa vida, quem me criou? Quem sou eu? Eu quero conhecer o verdadeiro Deus. Ele vai se apresentar a você, como apresentou para mim. A Bíblia diz lá em Atos que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu falo por mim mesmo, que é o tempo da burrice, da época que eu não entendia, né? Vamos dizer assim. Não entendia, eu não procurava entender também, né? Ia muito, mamãe falou, papai falou, então a gente acaba ficando nisso. E não procura saber a verdade. Tem gente que acredita até hoje que veio da cegonha. Outros acreditam até em Papai Noel e coloca essa mentira no si. Vai mentindo um pro outro, né? Tá na hora do povo, eu tô fazendo esse vídeo pra quê? Tá na hora de tomar vergonha, irmãos. Pôr a cabeça no lugar e pensar um pouco, refletir. Poxa vida, tem uns que é advogado, tem uns que é doutor, e ainda numa burrice tremenda. Poxa, estudou tanto, se formou, e o principal não sabe, que é a sua salvação. O principal é a sua salvação. A Bíblia, olha só, todas as religiões falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Todas as igrejas, religiões falam que a Bíblia é a palavra de Deus. Só que não serve como está escrito. Olha, como é que se você acredita numa coisa e você não serve ela? E aí? A Bíblia está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós vemos aí que a Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, nós temos que respeitar, obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus, porque Ele é maior que nós. E muito embora as pessoas, sabendo que Deus pode destruir Ele em 5 minutos, 5 segundos, e conhecendo Deus, conhecendo a palavra e acreditando que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, ainda zomba de Deus, ainda irrita Deus, porque a pessoa quando se dobra por uma estátua, um pedaço de madeira que seja, ou alguma coisa parecida, está irritando Deus. Segundo a Bíblia, está irritando Deus. Tem vários versículos, mais de 20 versículos que fala, né, que Deus se irrita com isso. A Bíblia fala para o homem não pecar. A Bíblia fala para o homem não usar droga, bebidas alcoólicas. A Bíblia fala que só pode ter relações sexuais com sua esposa depois do casamento, e as pessoas continuam da mesma maneira. A Bíblia não apoia o divórcio de maneira nenhuma. Você viu que Jesus diz, no princípio não é assim. Moisés deu a lei, mas no princípio não é assim. O que vale é o princípio, o que vale é o começo. Então, mano, olha só coisa tremenda. A pessoa própria se condena, porque uma vez que a pessoa acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e não segue, está se autocondenando. Só existem 2 tipos de religiões. A evangélica que segue, não estou falando todos, existe exceção, mas não estamos falando de exceções, estamos falando de regra. Eu sei que no meio de muitos tem uns que não seguem corretamente. A gente procura, né, sempre a igreja evangélica seguir corretamente, ou chegar até o mais próximo possível, né? É a igreja evangélica e a igreja dos ateus. E os ateus, ou seja, os ateus já fala de cara que não crê na Bíblia. Eles estão certos, menos mal. Por quê? Porque se eles não crêem na Bíblia, quando ele começar a acreditar, eles vão se erguer corretamente. Agora, uma pessoa que fala que acredita na Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, e anda errada,
Que situação que essa pessoa está? Uma igreja que fala que confia na Bíblia, que a Bíblia é a base da sua fé, e não segue essa base, está o quê? Está abusando da grande autoridade que é Deus. Que Deus é grande. Se nós sabemos que Deus é grande e Deus é tremendo, nós temos que respeitar Ele, pela sua grandeza, pela sua força. Para refletir, leia a Bíblia. Você não fala que a Bíblia é a palavra de Deus? Então por que você não segue ela? Por que você não anda conforme ela está escrita? Você é mais forte do que Deus? Então reflita nisso. Começa a ler a Bíblia e seguir a Bíblia. Ah, não é porque seu pai falou, sua mãe falou, não. A Bíblia diz, né? Aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, a esposa, ou qualquer outra coisa mais do que Deus, não é digno dele. Então está na hora de refletir. O tempo está passando, quantas pessoas não foram para o inferno? Por quê? Deus colocou a Bíblia aí. Se não tiver interesse, Ele nunca vai revelar a você. Ele só revela aqueles que têm interesse. Se não tiver interesse, Deus não revela. Então começa a meditar na Bíblia, começa a olhar e fala, poxa vida, realmente estamos errados. Não é feio você olhar e falar que você está errado. Eu errei 31 anos. 31 anos. Né? Eu não era evangélico. Aliás, eu não era nada, se for ver. Né? Não era nada. Né? A partir de 31 anos eu comecei a falar, quem é Deus? Quem é esse Deus maravilhoso? Esse que me fez? Esse que me fez tem que ser maior do que eu, tem que ser todo poderoso. Agora sim, eu conheci Ele. Eu quero que você faça o mesmo. Começa a refletir, começa a analisar a palavra de Deus. Né? Porque nós vemos que o tempo está terminando. Né? E será que você foi salvo? Que religião você pertence? Né? Ou qual é a base da sua fé? Se você crê em Deus e crê que a Bíblia é a palavra de Deus, está na hora. Está na hora de você respeitar Deus, de você andar conforme está escrito. Poxa, se eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que andar nela. É ou não é? Vamos concordar. Você não concorda comigo? Como você fala que a Bíblia é a palavra de Deus e não anda conforme está escrito? Não para ler. Muitas vezes vai na conversa do outra pessoa falou, ah, meu pastor, meu padre falou. A Bíblia diz, aquele que crê, né, conforme as minhas palavras. Examinar a Escritura, cuidar de ter nela a vida eterna, e é ela que de mim testifica. É a Bíblia que testifica de Deus, é a Bíblia que, né, que fala sobre Deus. Poxa, você tem tanta leitura. Se você não tem leitura, manda alguém ler para você, porque a fé vem do ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então começa a ler, começa a meditar. Ainda mais vocês que é advogado, médico, né, engenheiro, agrônomo e outras coisas, mas tem tanta sabedoria e não tem sabedoria para ler a Bíblia, para analisar a Bíblia e para andar conforme a palavra de Deus, né? Para ver os mandamentos e aquilo que Deus fala. Eu vou fazer outro vídeo depois a respeito de dízimo, a respeito de tudo. Eu vou fazer vários vídeos, né, para tirar um pouco das suas dúvidas. Eu vou te ajudar. Você vai vencer e eu quero ver você lá no céu também. Amém? Tchau.